Salmos 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas de antiguidade, os quais temos ouvido e sabido que nossos pais nolos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que se pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele, e fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto, e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha, e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, águas correram dela, arrebentaram ribeiros em abundância. Poderá também nos dar pão, carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado ao trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu seus dias na vaidade, seus anos na angústia, pondo-os ele à morte, então provocavam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia lisonjearam com boca, com língua, lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera, e deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que era carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus, duvidaram do Santo de Israel e não se lembravam do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou seus sinais no Egito e suas maravilhas no campo de Zoan.
e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que o consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e ao seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu suas vinhas com saraiva, seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coristas o seu rebanho. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, e ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira e não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência, e feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força na tenda de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles e, dividindo as terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se alevosamente como seus pais. Viraram-se como se um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou. Sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda em que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. E aos seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial, e os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José, que não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou no seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pegadas o trouxe, para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia das suas mãos. Esse Salmos 78, os israelitas se rebelaram e não foram fiéis a Deus. Esqueceram-se dos milagres que ele havia realizado e puseram-no à prova fazendo exigências. Mentiram a Deus, tentando lisonjeá-lo, e continuaram a afastar-se dele mesmo depois que o Senhor realizar grandes obras a favor da nação. Isto está registrado na palavra do Senhor para que não cometamos os mesmos erros. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5 ao 12, vemos que Paulo usou essa clássica história da infidelidade de Israel para advertir os primeiros cristãos a serem fiéis. Vamos orar, vamos falar com Deus? Senhor, nós nos curvamos diante de Ti no dia de hoje e declaramos que Tu és o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E nós nos entregamos a Ti, Senhor, a nosso ser, a nossa vida, e nós convidamos para que o Senhor venha ser o Deus, o Senhor de todas as partes da nossa mente, da nossa alma e do nosso corpo e do nosso espírito. Nós chamamos, Senhor, de todo o coração, toda a alma, todo entendimento. E nós queremos nos comprometer, Senhor, a confiar em Ti de todo o nosso ser. Declaramos que Tu és o Senhor de todas as áreas da nossa vida hoje e todos os dias. Capacita-nos para que nós venhamos a negar a nós mesmas a fim de tomar a cruz diariamente e seguir ao Senhor, Pai.
Ó Deus, que nós queremos ser discípulas conforme tu disseste em tua palavra. Ajuda-nos a fazer o que for preciso, queremos perder a nossa vida em ti, para que nós venhamos, ó Deus, a ser salvos pelo Senhor, como está lá em Lucas 9:24. Ensina-nos o que isso nos significa. Fala conosco de modo que nós venhamos a compreender, Pai. Ajuda-nos a dizer sim imediatamente quando o Senhor dá direção para a nossa vida. O nosso desejo é agradar e não reter nada para nós mesmas. Entregamos a Ti, Senhor, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, os nossos trabalhos, o nosso lazer, as nossas decisões, o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, ó Deus, os nossos desejos, os nossos sonhos. Colocamos, Senhor, em Tuas mãos, a fim de que o Senhor possa usar para a Tua glória. Declaramos no dia de hoje que nós queremos ser crucificada com Cristo. Logo após, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo, que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou. Governa todas as áreas, Senhor, da nossa vida e guia-nos para tudo aquilo que o Senhor tens para cada uma de nós. É isso que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.